Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo nós vamos trabalhar o módulo B10 do livro 3, Feudalismo e a importância da religião católica. Como eu disse, anteriormente, rapidamente no vídeo anterior, a sociedade medieval é uma sociedade teocêntrica. O que isso significa na prática? Significa que todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas sofrem uma forte influência da religião. E no caso aqui da Europa Ocidental, nós vamos ter como religião principal o cristianismo católico, que basicamente vai se tornar hegemônico em toda a Europa, a partir do século IV. Ele começa a se difundir. O próprio Império Romano vai ser o primeiro grande difusor, do cristianismo, lembrando que os imperadores romanos se convertem ao cristianismo já no final, ali do Império Romano, e boa parte dos seus domínios territoriais passam também a ter seguidores, uma porcentagem considerável da população seguindo os preceitos do cristianismo. Depois da queda do Império Romano, o desafio da igreja foi justamente converter os povos pagãos, trazer esses povos pagãos, os bárbaros que invadiram a Europa, os germânicos, os francos, godos, visigodos, vândalos, enfim, aqueles vários povos que invadiram a Europa, e a ideia da igreja era justamente converter, se aproximar disso, fazer alianças. Isso foi feito, por exemplo, se vocês se lembram, o Clovis foi o primeiro rei dos francos, ele se converteu ao cristianismo, para receber o apoio da igreja. Isso é uma prática que era comum. Então, além disso, a igreja ela funcionava como a instituição responsável por legitimar as relações sociais, dentro da Idade Média. Nós vimos que o modelo de sociedade, medieval, aquela sociedade tripartida, onde você tem clero, nobreza, servos, esse modelo ele foi pensado, legitimado pela própria Igreja Católica. Então, a condição de servidão, ela era uma condição que as pessoas estavam subordinadas e elas tinham que aceitar, porque foi Deus, que determinou essa divisão, tá? Bom, meninos, a igreja ela tinha, na Idade Média, uma hierarquia, um sistema, de divisão, tá? Você tem as paróquias, as dioceses, os bispados, enfim, a gente não vai entrar nessa estruturação, até porque não é necessário, Lembrando sempre que o líder principal da igreja é o Papa, E que a sede da igreja está no Vaticano, na Basílica de São Pedro, em Roma, enfim, fica a sede ali do Vaticano, A igreja, ela não está restrita, às suas ações simplesmente nos aspectos religiosos, perdoe-me, A igreja também vai ser uma agente política durante a Idade Média. Então, o que a gente fala, a igreja tem um poder temporal. Temporal vem do mundo onde nós vivemos, O mundo real, aqui, esse do cotidiano. Então, a igreja ela vai, ao longo do tempo, se transformar em uma grande proprietária de terras, vai fortalecer seus vínculos com os senhores feudais, Então, ela tem um peso, além do espiritual, além de cuidar das questões religiosas, ela vai também ser importante nessa questão da organização política do universo, política e social no universo medieval, Além do poder temporal, nós temos o poder espiritual. A igreja tinha, o controle do poder explicativo das coisas. Uma sociedade analfabeta, onde pouquíssimos sabem ler e escrever, onde quase ninguém tem acesso às sagradas escrituras. Aquilo que o padre, e o que a igreja falava era tido como uma verdade absoluta pelas pessoas, Então, de certa forma, isso facilitava o controle, social exercido, da igreja em relação à população. Posses da igreja e influências mundanas, Como a gente viu, a principal função da igreja era justamente cuidar da vida espiritual, cuidar da difusão do cristianismo, converter os povos bárbaros,
ao cristianismo, mas com o passar do tempo, a nobreza ela vai a igreja ela vai se diversificando em suas ações, né? E dentro do clero nós vamos ter ali uma divisão. Você tem o alto clero, que era formado pelos altos membros da igreja, né? Bispos, arcebispos, cardeais, os papas, geralmente homens de origem nobre, filhos da nobreza, né? Que controlavam o patrimônio gigantesco da igreja, e o clero, o baixo clero, que eram os padres e diáconos, geralmente oriundos, né, das camadas mais baixas da sociedade medieval. Não havia ainda, né, muitas regras claras, por exemplo, o celibato. Né? O celibato ele é uma instituição do século XI. Até o século XI, os padres, né, os religiosos católicos podiam, né, casar-se. Então, o celibato vai ser uma medida tomada justamente com o objetivo de manter o patrimônio da igreja. Porque se o padre tem um filho, uma filha, uma esposa, quando ele morrer, o patrimônio dele vai ser dividido pelos herdeiros. Né? Se ele não se casa, ele não tem filhos e esposas, ele vai, então, esse patrimônio vai direto para a mão da igreja. Então, por isso que o celibato ele foi instituído, né? Como uma prática pelos membros do clero. Mas é uma regra que, na verdade, pouquíssimos religiosos na Idade Média seguiam. Né? Até hoje nós vemos aí escândalos de padres, né, que mantêm relações sexuais com menores, com fiéis, enfim. Né? O celibato existe, mas isso não significa que ele vai ser obedecido cegamente por todos os religiosos. Tá? Todos os aspectos da vida cotidiana, né? Todos os aspectos da vida do homem medieval está fortemente influenciado pela religiosidade. Como eu disse, é uma sociedade analfabeta, uma sociedade que não tem acesso à ciência, ao conhecimento, né? E acredita ali fielmente naquilo que a igreja está pregando, tá? Outro aspecto que nós vamos ver aqui são as primeiras crises da igreja. Logicamente, né, tanto poder, tanta, né, presença espiritual, vamos dizer assim, vai gerar desentendimentos e vai provocar conflitos. Né? Então, ao longo da Idade Média, nós tivemos as chamadas várias heresias ou correntes heréticas, né? Que foram religiosos que começaram a pensar diferente, né? Das normas e doutrinas específicas criadas pela Igreja Católica. Então, uma forma de combater, né, essas correntes heréticas foi justamente a criação do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, né? Os concílios que eram realizados, né, com frequência justamente para estabelecer normas e discutir quais seriam os preceitos, né, seguidos pelo catolicismo, enfim. Então havia essa preocupação em manter uma doutrina única, né, não fragmentá-la e dividir em outras correntes. Nós temos aqui, desculpa aí, por favor. Nós temos aqui também a questão da divisão do clero enquanto a sua função. Nós vimos lá a divisão do clero em relação à hierarquia, né? Em alto e baixo clero. E aqui nós temos a divisão do clero, que a gente chama de clero secular e clero regular. Né? O clero secular, o século significa mundo, né? É o clérigo que vive em contato direto com a sociedade. É o padre, é o bispo, o cardeal, o papa. E se ele vive em contato com as pessoas do mundo, ele corre o maior risco de pecar, de cometer equívocos. Então a igreja criou o chamado clero regular, né? Os monges, freiras, que viviam nos mosteiros isolados, né? Do convívio social. E a função do clero regular era justamente orar, interceder pelo clero secular. Então, esses clérigos eles se dedicavam, né, justamente a uma vida de privações, de jejum, né, uma vida reclusa, justamente para orar para que a igreja tivesse sucesso, né, e que os clérigos
seculares não tivessem problemas com o mundo, vamos dizer assim. Essa era a função básica do clero regular. Com o passar do tempo, os mosteiros, né, eles se transformaram em grandes centros culturais da Idade Média, né, bibliotecas. Os mosteiros desenvolviam técnicas agrícolas, né, de produção de alimentos. Então, eles se tornaram assim, unidades do saber medieval, né? Muitos mosteiros tiveram essa função, né, ao longo da Idade Média. A gente não pode também esquecer o principal atrito, né, religioso ocorrido no universo medieval foi o cisma do Oriente. A gente já falou sobre ele, né? Aquela divisão em relação à questão da iconoclastia, né, que separou a Igreja Católica Grega Ortodoxa da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, no Império Bizantino, nos territórios onde os bizantinos tinham influência, nós temos a predominância do catolicismo ortodoxo, né? Na Europa Ocidental, nós vamos ter a influência do cristianismo católico romano, né? A Igreja Católica mais comum, que nós temos mais contato. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.